Olá a todos, vamos para mais um tema de mensagem aí, uma pequena reflexão. O tema de hoje é a vida entre os mortos. Ezequiel 37, versículo 1 diz assim: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Versículo 2: Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida novamente? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabe se pode ou não. Até aí. Olhando esse texto, nós vemos aí que Deus mostra uma visão sobre uma situação do povo dele. Ele mostra para o contexto histórico da época como que estava aquela nação, como que estava aquele povo. Literalmente, o povo estava vivo. Literalmente, o povo andava, falava, comia, mas estavam como mortos. O povo de Israel naquela época, especificamente na época de Ezequiel, Jeremias, Ezequiel, eles viviam uma vida totalmente fora da presença do Senhor. A grande parte de Israel buscava outros deuses, buscava outros meios de adoração que não era o verdadeiro Deus. E Deus mostra essa visão para Ezequiel, relatando a situação daquele povo, mostrando que, apesar daquela nação que se chamava pelo nome do Senhor estar viva, perante os olhos do Senhor elas estavam mortas. Por causa do que? Das suas obras, por causa dos seus pecados, por causa que não se arrependiam dos seus erros, por causa que não queriam ouvir a palavra do Senhor, por causa que não queriam se voltar para Deus. Assim é todos aquele que ouve a palavra de Deus e não quer obedecer a palavra de Deus. Todo aquele que não ouve a palavra de Deus, ele está sem vida, ele está sem esperança. Ele está literalmente como ossos secos. Mas a palavra diz que o profeta foi levado ali e Deus questiona o profeta sobre aquela situação a qual Deus mostrara para ele do vale de muitos ossos. E Deus faz uma pergunta para aquele homem. Fala: filho do homem, pode esses ossos ressuscitar? O que me chama a atenção nesse texto é que o profeta poderia falar: olha, não, é impossível. Já morreram. Já acabou, não tem nem carne, não tem mais pele, não dá para identificar quem é quem aqui. É impossível. Mas o profeta nos traz uma grande lição que está expressa nesse texto. E quando ele fala, que quando Deus pergunta para ele se aqueles ossos poderiam ressuscitar, o que o profeta prontamente diz: Senhor, meu Deus, só tu sabes se pode ou não voltar à vida. Aqui ele demonstra que ele entende o quão grande é poderoso para ressuscitar aqueles ossos e trazer à vida, como não ressuscitar e deixar ali como osso seco. Tudo depende da vontade de Deus. Tudo depende da soberania de Deus. Tudo depende se Deus assim quiser. E conforme o texto abaixo, se a gente for ler, que não dá tempo aqui nesse pequeno vídeo, Deus ordena a Ezequiel que profetize sobre esses ossos. E a Bíblia fala que quando Ezequiel, segundo a palavra do Senhor, não foi porque ele achou, por ele não tinha resposta para essa pergunta. É tanto que ele joga a bola para Deus. Ele fala: olha, tu é quem sabe.
Tu é o Criador de todas as coisas. Se você quiser ressuscitar, esses ossos eles vão ressuscitar. Caso contrário, eles não irão. Então ele joga a bola para Deus, reconhecendo que humanamente era impossível. Mas segundo a palavra do Senhor, ele profetiza sobre aqueles ossos. E a Bíblia fala que aqueles ossos começam a se ajuntar, osso por osso, cada um no seu osso. A Bíblia fala que depois que se juntou pele sobre esses ossos. E depois que se ajuntou osso com osso e a pele foi colocada sobre os ossos novamente, a Bíblia fala que se levantou um numeroso exército daqueles ossos. Só que aqueles ossos, apesar de estarem com... Pega a visão. Apesar de estarem com os ossos todos um ligado novamente no outro, apesar de estar com todos os membros conectados um no outro e formar o corpo, apesar de ter a pele e as carnes toda coberta já nos ossos, ou seja, junto com os ossos, a Bíblia fala que esse grande e numeroso exército não tinha vida. Não tinha vida, porque eles estavam mortos. Não tinha movimento, porque apesar deles se colocarem de pé pela palavra do Senhor, eles não tinham vida. Aí a Bíblia fala que Deus fala para Ezequiel, profetiza agora sobre os 4 cantos, sobre os 4 ventos, se não me engano é isso. E fala para o Espírito entrar nesses corpos, nesses soldados, nesses corpos que estão de pé. E a Bíblia fala que quando Ezequiel profetiza, ordenando o Espírito na vida, Deus sopra novamente o fôlego de vida naquela multidão de mortos e há vida. Então, irmãos, aqui a gente vê 2 visões desse texto. A primeira, se você estiver numa situação onde você já se sente como um osso seco aqui dentro desse contexto não tem mais esperança, não tem mais o que fazer, a situação está perdida. O Senhor, Ele é o Deus que traz ossos secos à vida. Se você se sente ainda que está vivo, mas não consegue andar com Deus, o Senhor é o Deus ainda que sopra o fôlego de vida e te traz a vida novamente. Porque as 2 situações representam a morte. Tanto o estado de osso seco, quanto o estado de estar com o corpo, com carne e no teu espírito do fôlego da vida. As 2 situações representam a morte. Mas o Senhor, quando manda Ezequiel profetizar, você pode ver que Ezequiel ele não toscaneia, ele faz o que o Senhor ordena. Por quê? Porque ele sabe a qual Deus ele serve. Então, olhando nessa passagem que já estamos acabando, podemos estar em uma dessas situações. Podemos olhar para a situação e achar que acabou. Ou podemos chegar até no momento, não sei com o que eu estou falando agora, mas podemos chegar até no momento de querer tirar a nossa própria vida. Quando a gente chega nesses limites, é porque nós estamos muito longe do autor da vida. É porque nós estamos muito longe do nosso Criador. E nessa noite Ele te chama para você reviver, para você voltar à vida, para você renascer nele e andar com Ele. Graça e paz, até a próxima mensagem.